no le baje uno, ven, bájale dos. Tú estás desacatado, bájale dos. No le baje uno, ven, bájale dos. Ey, ey, bájale dos, ay, sí. O mundanismo, ele tem tomado conta de muitas igrejas por aí. Líderes que se dizem ser homens de Deus, mas têm deixado as coisas correr frouxo. Muitos têm se tornado homens frouxos, medrosos e covardes, que têm medo de pregar a verdade com medo de perder um membro. E a igreja do Senhor Jesus, na atualidade, em muitos lugares, os púlpitos das igrejas têm se tornado palco, plateia de animação, de apresentação e até mesmo de dança. Olhando de fora, tudo lembra uma boate. Assim como em uma boate que tem um intervalo entre um show e outro, aqui também acontece da mesma forma. É nessa hora que os participantes podem se conhecer, conversar sobre algo antes de ouvir a pregação do pastor. Tudo sem perder o clima de uma casa de show. Nós olhamos para o mundo em que nós estamos vivendo, nós percebemos que está cada vez mais se afundando de uma forma desenfreada no pecado. E tem muitos cristãos que estão levando como se fosse normal essas atitudes. Tem muitos líderes que têm deixado acontecer como se fosse normal. Mas para Deus isso não é normal. Deus, ele detesta esse tipo de coisa. E é por isso que tem muitos que ainda não confessaram o nome do Senhor, por causa do escândalo que tem acontecido dentro das igrejas. Porque muitos não têm a coragem de colocar ordem na igreja em que está pastoreando ou que está dirigindo. E é por causa dessas práticas que muitos têm se afastado da igreja e têm adorado o Senhor na sua própria casa. Mas você que é líder, você que é dirigente, você que é pastor, você precisa tomar uma posição de verdadeiro servo do Senhor, de verdadeiro pastor que pastoreia o rebanho de Deus e coloca ordem no lugar em que você está pastoreando, pois o mundanismo tem entrado cada vez mais dentro das igrejas e ninguém tem feito nada. Uma congregação do Senhor virou congregação de Satanás. E a igreja, ela não precisa de nada para imitar o mundo. A igreja, ela não precisa de modelo nenhum de discoteca. A igreja não precisa de modelo de discoteca para atrair ninguém. A igreja não precisa de modelo de igreja branca, amarela, preta ou branca. A igreja precisa ser santa. Se nós não fizermos isso, nós não vamos segurar os nossos jovens. Se nós não fizermos isso, nós não vamos segurar os nossos irmãos aqui na igreja. Isso aqui é um programa que a igreja tem que se manter. Programa não mantém igreja. Parede preta, parede branca, parede amarela não mantém igreja. Teologia bonita não mantém igreja. O que mantém igreja é a palavra e a fidelidade que você tem para com Cristo. A gente imita o mundo para que os jovens da igreja não vão para o mundo. A gente imita o mundo para que os jovens do mundo venham para a igreja. Me prova na Bíblia Deus imitando o Egito para segurar José na sua presença. Me prova na Bíblia Deus imitando a Babilônia para segurar Daniel na sua presença. O Egito não governou José, foi José que governou o Egito. A Babilônia não governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. A Bíblia fala de uma porta que é larga, de um caminho que é espaçoso. Porta esta, caminho este, que levam sempre o homem à perdição. Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho
que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que encontrem. A igreja, ela não precisa se amoldar a este mundo para que as vidas venham a ser alcançadas pelo poder do evangelho. Pelo contrário, você precisa continuar na posição de servo do Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós, como servos de Deus, não devemos se conformar com este mundo. Nós precisamos cada vez mais se renovar pelo poder da palavra de Deus. E assim, queridos, impedir de uma certa forma, pelo poder da palavra, que o mundo ele esteja cada vez mais dentro da igreja. Que você venha tomar uma posição de líder, de servo do Senhor, de crente que realmente vive a palavra de Deus. E não deixa as coisas se afrouxar na congregação que você está liderando. Não deixa que o mundanismo e o liberalismo entre na congregação que você está liderando. E que Deus em Cristo, queridos, abençoe a vida de todos. Se Ele permitir, estaremos de volta trazendo mais conteúdo como este. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo postado por aqui. Até mais, se assim Deus permitir.